Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso de Teologia Básica gratuito online, entramos no item 12 das doutrinas fundamentais do cristianismo e entramos na doutrina do batismo com o Espírito Santo. Vá comigo em capítulo 1 de Atos, versículo 4, e fala assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Definição: é um revestimento, uma dotação do poder do alto, pela instrumentalidade do Espírito Santo para o ingresso do crente numa vida de profunda adoração e eficiente serviço a Deus. Vamos comigo em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Diz assim: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. João 16:14. Vamos lá em João 16:14. Diz assim: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é Ele que está conosco, que está nos ajudando, como nós já experimentamos aí nas doutrinas fundamentais, a doutrina do Espírito Santo. Vamos seguir então, irmãos. As designações bíblicas sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo está lá em Atos, capítulo 11, versículo 16. Vamos lá, Atos, capítulo 11, versículo 16. Diz assim: então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. A palavra batismo vem do grego e significa mergulho, uma imersão na plenitude do Espírito, que chega a um transbordamento. É a virtude do Espírito Santo, Atos 1:8, como já falamos, virtude do grego dinamis, de onde deriva a palavra dínamo ou dinamite, a força física, o poder inerente, a força idiomática, milagres, excelência moral. É ser cheio do Espírito Santo. Está em Atos, capítulo 2, versículo 8. Atos, capítulo 2, versículo 8. Então lhes disse: agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber. Não, aqui está em João, mas vamos em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 4. Eu errei aqui a passagem, irmãos. 2:4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vamos ver outra passagem que está em Atos, capítulo 9, versículo 17. Diz assim: então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, são designações bíblicas sobre o batismo com o Espírito Santo. É uma promessa divina do batismo com o Espírito Santo.
é uma promessa que foi anunciada através de Salomão. Provérbios 1, versículo 23. Vamos lá em Provérbios 1, versículo 23. Diz assim: se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Foi anunciado através de Isaías 28, 11. Vamos lá no profeta Isaías do Antigo Testamento, capítulo 28, versículo 11. A Bíblia está repleta de informações a respeito do batismo com o Espírito Santo. Versículo 11 diz assim: pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Isaías 44, 3. Isaías 44, 3. Vamos lá. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Pelo profeta Joel do Antigo Testamento, é uma passagem bem conhecida. Joel está falando sobre a descida do Espírito Santo. Joel, capítulo 2, versículo 28. Diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Foi também profetizado por João Batista. Está em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E pelo próprio Jesus, está em Atos, capítulo 1, versículo 4 até o 8. Vamos ver o que Jesus falou a respeito da descida do Espírito Santo. Diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Cumprimento dessa promessa. Aonde está esse cumprimento? Está em Atos, capítulo 2, versículo do 1 em diante. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Está lá também em Atos, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 2, versículo 8. Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas,
habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Aleluias! É o batismo com o Espírito Santo. Fim do período apostólico, a promessa continua a ser dada aos crentes até os dias de hoje. Deus é real em sua promessa. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Vamos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel e sempre será fiel. O propósito de Deus no batismo com o Espírito Santo. Qual é o propósito? Capacitar o crente apostólico a testificar de Jesus. João capítulo 15, versículo 26. Vamos lá em João capítulo 15, versículo 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. É falar sobre Jesus. O Espírito Santo, ele nos abre o entendimento sobre Jesus. Aleluias. É oferecer ao crente condições de melhor glorificar a Jesus. Está em João, capítulo 16, versículo 14. Vamos ver aqui. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Aleluias. João, aleluias, 16,14 diz que ele veio para glorificar a Jesus. Ajudar o crente, no próximo item, a entender melhor o plano de Deus e assimilar melhor a verdade da Bíblia. Está em João, capítulo 14, versículo 26. Diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Ele veio para isso, para ajudar o crente a entender melhor o plano de Deus. Capacitar o crente para momentos especiais de aflição e sofrimento. Está em João, capítulo 16, versículo 33. Vamos lá elucidar isso. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E como ele venceu, ele dá essa promessa para nós. Essa extensão da promessa está em Atos, capítulo 2, versículo 39. Atos 2, 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa é para vós que está presente, é para vossos filhos, para gerações, é para os que estão longe, aqueles que ainda não ouviram, é para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Quais as condições para receber o batismo com o Espírito Santo? Primeira condição é crer. Se alguém crer em mim, como diz as Escrituras. Aleluias. Vamos lá em João, ler essa passagem maravilhosa. João, capítulo 14, versículo 38. Aleluias. Não é essa passagem, irmãos. Mas se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, quando cremos, vemos a glória de Deus. É preciso saber pedir. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Diz assim:
Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Aleluias. Aleluias. Tem que ser perseverante nessa busca. João, capítulo 14, versículo 13 ao 14, cita isso. E Atos, capítulo 1, versículo 12 ao 14, também cita isso. É preciso orar, é preciso pedir, é preciso ser perseverante em oração. Vamos lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Os discípulos permanecem orando por 10 dias, aguardando a promessa do Pai. Tem que ter sede, isso significa sentir a real necessidade, aspirar ardentemente a respeito do batismo com o Espírito Santo. Vamos lá em Salmos, capítulo 143, Salmos 143, versículo 6 diz assim: estendendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Aleluias. Lá em mais uma referência temos em Isaías 41, 18, Isaías 44, 3 e Apocalipse 21, 6. Vamos lá em Apocalipse 21, 6. Eu não vou citando todas as passagens, irmãos, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. E eu quero que vocês também manuseiem a Bíblia procurando essas passagens. Vamos lá. Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Quem tiver sede, quem for perseverante, quem pedir, quem orar, quem aspirar, Deus vai mandar o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Ser obediente. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 49. E em Atos, capítulo 1, versículos 4, 12 e 13. A Bíblia afirma expressamente que o Senhor concede o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Está em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículo 32. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Bênçãos decorrentes do batismo do Espírito Santo. Poder para testemunhar, Atos 1:8 e João, capítulo 15, versículo 26 e 27. Vamos lá em João, capítulo 15, 26 e 27. Diz assim: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Poder para ganhar alma. Atos 2, versículo 41. Atos 2, versículo 41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Poder para sofrer com Cristo. Está em Atos, capítulo 7. Vamos lá em Atos, capítulo 7, versículos 57 a 60. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu.
como esse caso de Estevão, ele teve poder para sofrer com Cristo. Também o batismo com o Espírito Santo tem a capacidade de dar poder para proclamar o nome de Jesus em meio às hostilidades e perseguições. Está em Atos, capítulo 8, versículo do 1 ao 5. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. A bênção decorrente do batismo com o Espírito Santo também é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes conceda que falassem. No texto acima foram falados idiomas humanos, revertendo, por assim dizer, a maldição da confusão das línguas impostos em Babel. As línguas, quando do Pentecostes, festa da colheita, tiveram um feito evangelizador. Possibilitaram que alguns poucos ensinassem a tantos em tão pouco tempo. Todavia, serviam de sinal da realidade da descida do Espírito Santo. Em Atos 8,14, cita-se que línguas como sinal de poder e de prova da descida do Espírito Santo, pois não havia necessidade de mais línguas como vistas à evangelização. 1 Coríntios 4,12. 1 Coríntios 14, 2 fala assim, vamos lá. Vamos até 1 Coríntios 14, 2. Diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. As línguas são essencialmente didáticas em sua natureza, tanto para aquele que as fala, como para outras pessoas. 1 Coríntios 12, do 28 ao 31, diz assim: assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Nem todos o dom de realizar milagres. Tem todos o dom de realizar milagres? Nem todos os dons de curar. Falam todos em línguas? Todos interpretam? Então, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. As línguas serviam também de sinal para os incrédulos, demonstrando a presença do poder espiritual no seio da igreja, onde pode suceder o que é miraculoso e onde as vidas humanas podem ser transformadas. As línguas ocupam um lugar bastante inferior em comparação com a profecia. 1 Coríntios 14, do 1 ao 19. Foram classificados entre as coisas infantis do desenvolvimento espiritual. 1 Coríntios 13, 11. Paulo recomendava que se buscam dons a isso superiores.